hoje um programa especial em nome de Treehouse Produções Audiovisuais. Chama a vinheta, meu filho! E falando de Copa Verde, tudo o que aconteceu entre Paysandu e Porto Velho e Remo e São Raimundo. Paysandu e Porto Velho, Jonathan Leão. As oitavas de final da Copa Verde trouxeram... Evidenciaram a preocupação. o pior que os clubes paraenses tinham para oferecer. Remo, Paysandu e Águia. Vou olhar para essa câmera bem aqui. O que fizeram com o futebol paraense na Copa Verde? Pelo amor de Deus. Que jogos horrorosos os times paraenses protagonizaram. O time... Vou continuar olhando para a câmera aqui. Foca na minha câmera, diretor. O time do Paysandu se classificou por um mero acidente e por mérito do Matheus Nogueira. Porque era para ter sido eliminado em casa e ter caído tanto o técnico quanto o elenco. Falei. Eu tô sentindo que o nosso amigo Jonathan tá revoltado. Vamos fazer uma pausa pra ele tomar uma água e já voltamos. E agora, falando de uma coisa muito chata que aconteceu ali no Bainão. Muito chata. Porém, ali não tinha testemunhas oculares presentes pra poderem ver o que aconteceu lá. Mas tem alguém que sabe. Eu queria pedir o comentário dele. Pedrinho Costa. Outra decepção, como sempre, né? Primeira remissa do ano tá paga. Exatamente. Ele tirou as palavras da minha boca. A primeira remissa do ano tá paga. O Remo conseguiu jogar mal. O técnico falou umas coisas que não era pra ter sido dita antes daquele jogo. Viseu não visou. Entendeu? O técnico do Remo foi bem específico quando ele disse: o Remo é o time a ser batido e foi batido. Batido eu não sei, batido, né? dentro de casa, sem torcida. Dentro de casa, sem torcida ali nos ainda pênaltis. bem, inclusive. Apanhou. Ainda bem que foi sem torcida, porque senão poderia ganhar mais. Poderiam ganhar mais punição ainda, que a torcida ia ficar muito revoltada. Aquela criança que apronta na rua, chega em casa, sabe, vai apanhar no off. O que aconteceu ali foi... O Remo jogou mal. No primeiro tempo, digamos... Ainda jogou bem no primeiro tempo. Tivemos aquela falha grotesca do Marcelo Rangel, espalmando a bola pra dentro do gol. Eu não consegui ver se desviou em alguém ou se quicou no gramado e enganou ele. Entendeu? Mas foi horrível, ele espalmou a bola pra dentro do gol. E mesmo se ele espalmasse pra frente, já tinha um jogador do São Raimundo preparado pra fazer o gol ali. Era gol. Como disseram na internet, né? Filho da Vitória e do São Raimundo. Inimigos da vitória. Mas ainda não perdeu. Dentro de campo. Dentro de campo. Dentro de campo não perdeu. Vale pra eliminação. Mas valeu a eliminação. O normal foi empate, então não perdeu ainda. Se isso te conforta. Querendo sair, né, pela tangente. Mas falando do segundo tempo ali, quem entrou e os suplentes que estavam presentes no banco de reserva do Remo ali, os que entraram jogaram bem. Guti surpreendeu novamente, que ele é um garoto da base que jogou muito bem a Copinha 2 anos atrás. Ano passado se manteve no clube jogando bem, fazendo boas entradas no Campeonato Paraense, e esse ano já entrou na Copa Verde jogando bem também. Inclusive ele foi o destaque do Remo no segundo tempo, com um jogador a menos. Sim, foi destaque sobrou pro jovem ser o destaque do clube no segundo tempo, porém um jogador só não faz tanta diferença quando são 11 contra 11, entendeu? Não faz tanta diferença assim quando se trata de um mata-mata onde o clube tá com um a menos e precisa da classificação. Falando de pênaltis, aquele que era o batedor oficial do Remo no ano passado, Pavani, perdeu o pênalti, bateu de forma grotesca um pênalti na trave, não é? E uma coisa que é importante ressaltar, já dissemos que não tinha torcida, então não tinha aquela pressão para bater o pênalti. Não tinha pressão para bater o pênalti. Ele bateu de um modo muito despretensioso aquele pênalti. O segundo jogador que bateu o pênalti pro Remo também bateu ali um pênalti meia altura que não é... Facilitou pro goleiro. Não, facilita isso. Não é uma forma correta de se bater um pênalti no mata-mata. Bater um pênalti meia altura, toma goleiro, defende. Entendeu? Facilitou.
Marcelo Rangel ainda conseguiu defender um pênalti. Apesar da falha no primeiro tempo. Isso, ele ainda conseguiu defender um pênalti e botar o Remo de volta na disputa. Isso. Porque, ao meu ver, quando o Remo errou o segundo pênalti, eu já tinha perdido as esperanças já da classificação. Inclusive, só complementando o teu comentário, de fato, tanto para Remo quanto para Paysandu, o grande destaque desses jogos, o Remo ainda que seja um destaque negativo com a eliminação, mas o Marcelo Rangel ele tem se mostrado, ainda que com falhas, um jogador muito consistente. Sim. No gol do Remo, porque em alguns momentos o São Raimundo ainda se apresentou com chance de fazer gol e ele salvou não uma, mas várias vezes. Não, claro que não com o poder de fogo qualificado, que o São Raimundo ele não tem esse recurso. O Remo, inclusive, tem muito mais recursos que o São Raimundo, o que justifica a revolta do torcedor, que é merecida. E vai, um time e, tipo, com uma folha salarial de 4 vezes? Eu ia falar isso. Não, é muitas vezes maior. 25. O salário do Felipe Viseu, paga a folha salarial do São Raimundo. Não sobra. Ou seja, não é uma vez só, é 25 vezes mais. 25 vezes, meu amigo. Que bom que esse jogo não teve torcida, senão... Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, o futebol... Mas vai chegar a hora da torcida cobrar. Coisas podem acontecer, nem sempre um time que tá fazendo o maior investimento em si vai gerar o maior resultado. E seguindo aqui a linha ainda da Copa Verde, tivemos Manaus e Águia, confronto aí da região norte, Amazonas, Pará. John! Foi um jogo eletrizante, triste pro futebol paraense. Águia de Marabá, não tem jeito, meu Águia. Como que você faz frente pros times paraenses e perde de virada pro Manaus, os nossos vizinhos? Mas foi um jogo, eu acredito que fora o jogo do Amazonas, que foi uma goleada, foi o segundo melhor jogo das oitavas, foi o Águia e Manaus. Foi um jogo realmente disputado, lance a lance, não teve nenhum time que sobrou na partida e mostra que inclusive o Manaus vai ser o próximo adversário do Paysandu. Uma força muito grande desse time para a Copa Verde e ele também vem se apresentando bem no Barezão, o time do Manaus. Eles empataram, inclusive, Amazonas e Manaus em 2-2. E exatamente, sendo que o Amazonas está na Série B, né? E tem a folha salarial quase 10 vezes maior que a do Manaus. Se não fosse pelo goleiro do Paysandu, o Pará estava fora da Copa Verde nas oitavas de final pela primeira vez. E foi o fato... É um fato muito perigoso para os clubes paraenses, porque tipo, a Copa Verde, apesar dela não ter aquele investimento financeiro, aquela visibilidade, aquele investimento financeiro, são menos jogos, entendeu? Menos jogos para o clube, onde ele pode deixar de arrecadar um dinheiro, entendeu? Tipo, o Águia foi eliminado, são jogos a menos em Oliveira. É um título de expressão aqui também. Isso. Para a região Para a região norte é um título importante. Apesar de muitos torcedores brincarem falando que o Copa Verde não importa quando o time está eliminado, mas não é assim. Jogando da vida, né? Pois então... mas não é assim que eu penso. Não é assim que eu penso, apesar de ser torcedor também, não é assim que eu penso. A Copa Verde é muito importante, tanto que veja, o Paysandu é tetracampeão da Copa Verde. Isso. E tem uma vaga garantida, onde ele vai ganhar só por participar do jogo, não é nem por vencer. É por participar do jogo 1.200.000 na Copa do Brasil. Exatamente, só a cota é só esse valor. Apesar de ser no próximo ano, mas aí é um dinheiro que entra, que ajuda a gerar folha salarial, que é do Paysandu, que é milionário. Ajuda pro planejamento da temporada e tudo. Exato. Ajuda muito no planejamento da temporada. Os jogos da Copa do Brasil que vão acontecer agora, por exemplo, paga 600 mil, né, pro classificado. Mas também dá um dinheiro para quem tá participando. Então, cada vez que você passa, você já tem um dinheirinho garantido por jogar aquele jogo. Exatamente. É isso que é importante pros clubes menores. E eu acredito também, Pedro, seguindo na importância da Copa Verde, pro torcedor ficar ciente, é um campeonato interestadual. Isso. Então, a gente tem essa possibilidade de medir a força do futebol com outra... E ele não é só da região norte. Tem que lembrar que a Copa Verde ela é nível nacional. A região do Pantanal, a região da Amazônia. E a região da Mata Atlântica, que é onde fica o Espírito Santo. Os times do Espírito Santo jogam a Copa Verde. Então, é importante o torcedor compreender a dimensão que a Copa Verde abrange. Eu acredito que
como é um time regional o maior campeão, muitos torcedores ainda não entenderam o valor que a Copa Verde tem. Isso. Mas realmente é um campeonato importante, que dá calendário, ainda que de imediato não dê retorno financeiro para times menores, mas para Remo, Paysandu, que são times de expressão que fazem bilheteria, dá sim um retorno financeiro para os clubes. Exatamente. O Goiás, por exemplo, que está jogando a Copa Verde, o Atlético Goianiense, o Vila Nova, Brasiliense, tudo tem uma torcida expressiva também. E precisam da grana que gera os jogos da Copa Verde. Não à toa foram incluídos nos calendários deles, né, a Sim. Copa Verde. Uma sequência melhor de jogos aí pra... E ainda tem time que se nega a jogar a Copa Verde. É. Entendeu? Teve times, por exemplo, eu acho que Atlético foi o Atlético Goianiense um ano negou participar. O Remo teve um ano que negou participar, mas foi por conta do que aconteceu na Federação Paraense mesmo. O presidente não sabia se ia levar os times paraenses para a Copa Verde ou não sabia se ia ter ou não, e acabou decidindo depois que o time do Remo desmembrou todo o clube. E para assinar um contrato para jogar um campeonato que durasse um mês, isso é contra as normas da CBF. O contrato mínimo para o jogador tem que ser 3 meses. Então a Copa Verde desse ano que o Remo não participou foi por conta disso. Não tinha jogador suficiente. Desmembrou o clube. Mas tudo isso a gente vai estar acompanhando aqui, todas as notícias, todas Exatamente. as informações, vocês vão estar por dentro, tudo de que vai estar rolando aqui, tá? Diretamente aqui com o Pedrinho e com o John. Apesar de dos dois times parecerem ter sido eliminados, a gente ainda acompanha Manaus, Amazonas, Paysandu e São Raimundo na Copa Verde. E isso, independente de quem passar, o resultado vai estar aqui para vocês. Exato. E nessa sexta-feira tivemos o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Pedro, Foi um sorteio muito interessante, esse sorteio da Copa do Brasil, porque jogou muito time, vão ter muitos jogos interessantes e na próxima fase também. Por exemplo, aqui, a Tuna Luso já pega o Sampaio Corrêa. Logo de cara, o Sampaio não é um time que tá forte. O Sampaio Corrêa caiu da Série C pra Série D, não foi? Isso, exatamente. No ano passado. Então vai ser, digamos assim, que será um confronto de Série D, né? E caso alguém passe de fase, já enfrenta Boa Vista ou CSA, que também não são dois times fortes. Entendeu? Atualmente, são na duelos atualidade. de tradição, Isso. acho que agora... Não são dois times fortes no momento. Ou seja, a Tuna tem um caminho um pouco mais fácil sim, com que dos certeza. outros clubes da região norte. O Remo vai enfrentar o Garra do Distrito Federal. E quem passar de fase pega o Operário do Mato Grosso do Sul ou o Criciúma. Ou seja, na próxima rodada já temos um confronto de Série B, caso passe Remo e Criciúma. Vai ser um confronto um pouco mais difícil. Na chave 16 do sorteio, o Amazonas enfrenta o Rio Branco. Esse Rio Branco aí é a estreia na Copa do Brasil, se eu não me engano. E quem passa de fase vai enfrentar ou o Inter de Limeira, que já é tradicional, ou o Vila Nova, de Goiás, que é outro time tradicional. Quem passa de fase já tem ali outro confronto de Série B. Ou seja, Remo e Amazonas pegaram uma chave bem difícil para avançar de fase para chegar na terceira fase, que é onde se enfrenta com os times de Libertadores, campeão de Série A, campeão de Série B e campeão da Copa Verde e Copa do Nordeste. E o último time que eu tenho para falar é o Manaus. Não, último não, os dois últimos times, né? Manaus pega o Independência do Acre, que foi eliminado pelo Águia na primeira fase da Copa Verde. E o Águia pega o Fluminense. Logo de cara. Já é um mega confronto aí. esse vai ser bacana de assistir. Exatamente. Se o Manaus passar pelo Independência, vai enfrentar ou Tocantinópolis, que foi eliminado ontem pelo Amazonas, ou Atlético Mineiro. Ou seja, o único que pode ter uma vida fácil ali, entre aspas, nessa primeira fase e segunda fase da Copa do Brasil é a Tuna. E falando aqui dos outros times do Norte, o Trem vai enfrentar o Brusque. Quem ganhar pega ou Olaria ou ABC. E o Maitá enfrenta o Fantasma, o Operário do Paraná. Quem passar enfrenta a CSE, que é outro estreante da Copa do Brasil, que vai enfrentar a Tombense. Copa do Brasil muito interessante. E disputada para alguns clubes. Vai ser muito bom para você acompanhar tudo o que vai acontecer
na Copa Verde, Copa do Brasil, Paraense, Amazonense, você vai estar vendo diretamente aqui. E mais uma vez, gente, queria muito agradecer a participação de todos vocês. Pedrinho Costa, Jonathan Leão e principalmente a sua. Se você assistiu a gente até aqui, ei, faz essa fé. Deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos, segue a gente e fica por dentro. Vem com a gente.